Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo vamos ver um assunto muito interessante que faz parte do estudo das funções. São as chamadas funções, escrevendo aqui, funções quadráticas. Isso aqui é um novo tipo de função, também muito, mas muito importante, que vai aparecer bastante na nossa vida. Então é bom ir se acostumando e tratar de aprender bem esse assunto. Para começar, uma revisão rápida. Vocês estão lembrados da função afim? Função afim é uma função do tipo ax mais b. Lembrou bem? Função quadrática segue uma regra semelhante. Isso aqui, só lembrando, função afim. Função quadrática, a regra de formação é um pouco diferente. Como vai ser? F de x agora vai ter essa cara aqui, a, que multiplica não x, mas agora um x ao quadrado, mais b, que multiplica x, mais c, um termo independente. Essa aqui que é a função, escrevendo aqui embaixo, quadrática. Por que quadrática? Simples, porque aparece aqui o termo principal, x ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado, função quadrática. E aqui temos então que quem é a, b e c? A, b e c são números pertencentes aos reais, com uma pequena restrição. A tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então não é nada, mais nada mesmo difícil identificar funções quadráticas. Vamos lá? Por exemplo, essa função aqui, f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 8. É uma função quadrática. Comparando essa função com essa aqui, é só olhar. Claro que é. Basta tomar a igual a menos 2, b é igual a 3, e c, que é esse termo independente, é igual a menos 8. E que tal essa aqui? F de x é igual a 5x ao quadrado mais 1. É função quadrática? Claro que é. Comparando novamente com essa que aparece aqui, basta tomar a igual a 5, b é igual a 0, ó. Percebam que é como se tivesse 0 vezes x, que dá 0, e c é igual a 1. A única restrição é que a seja diferente de 0. E agora, outro exemplo aqui simples, f de x pode ser também x ao quadrado mais 2x. Nesse caso aqui, a igual a 1, que é o carinha que está aqui multiplicando x ao quadrado, b é igual a 2 e c igual a, como não tem termo independente, é como se tivesse um zero somando aqui, ó. C igual a 0. Então, aprenda bem a identificar o que é uma função quadrática. Não é algo difícil, que vai ajudar muito lá pela frente, quando estivermos estudando os gráficos das funções quadráticas, raízes, soma das raízes. Muito interessante. Vamos lá, continuando aqui os nossos estudos. Agora partindo para um aspecto interessante dessas funções, que são as raízes de uma função quadrática. Só lembrando o que é uma raiz. É um valor da função tal qual f desse x, vamos colocar um x0 aqui, seja igual a 0. Se esse número aqui, o x0, respeita isso, a função de x0 é igual a 0, isso implica que x0 é raiz. Ok? Vamos lá. E agora, como é que nós achamos raízes de uma função do segundo grau? Por exemplo, vamos colocar aqui essa função x ao quadrado menos 5x mais 6. Aliás, vamos colocar aqui f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quais são as raízes, ou qual é a raiz dessa função? Eu estou em busca das raízes. Ora, para resolver isso eu tenho que descobrir quais são os valores de f de x0, tal que essa função assuma o valor 0. Ou seja, x0 ao quadrado menos 5x0 mais 6 é igual a 0. Ora, e quais são os valores de x0? Ou seja, quais são os números, que eu chamei aqui esses números de x0, que satisfazem essa equação? Podemos colocar x também, que é a notação mais usual. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. O que é isso aqui?
Isso aqui é um assunto já estudado por nós, que são as equações do segundo grau. Legal? Equação do segundo grau, porque o termo predominante aqui, ó, é o x ao quadrado. Lembrem bem como resolve esse tipo de equação. Caso você não esteja lembrado, é bom revisar o vídeo sobre equações do segundo grau e as suas soluções. Como é que nós descobrimos as soluções. Vamos lá lembrar? Uma revisãozinha rápida aqui. Quais são as raízes de equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero? Quais são as raízes desse carinha aqui? As raízes são x1 é igual a menos b, ó, mais ou menos raiz de um certo delta, estão lembrados quem é o delta? Sobre 2a, e a outra raiz vai ser menos b, aliás, eu errei aqui, ó, colocar só um sinal positivo, e a outra raiz vai ser menos b menos raiz do delta sobre 2a, em que delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Essa aqui é a famosíssima fórmula de Bhaskara. Observem só que a fórmula de Bhaskara pode nos dar duas soluções, x1 e x2. No caso de delta ser igual a zero, tanto faz somar mais ou menos delta, porque mais ou menos zero é a mesma coisa. Então as soluções são iguais. No caso de delta for menor que zero, aliás, no caso de delta ser menor que zero, então as soluções não são números reais, porque nós não aprendemos como tirar a raiz de um número negativo. Certo? Raiz quadrada de um número negativo. Então, para achar as raízes de uma equação do segundo grau, basta utilizar essa formulazinha, a fórmula de Bhaskara. Vamos testar no nosso exemplo. Temos que função de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Identificando os valores a igual a 1, que é o termo que multiplica x ao quadrado, como se tivesse 1 aqui, b igual a menos 5 e c é igual a 6. Primeiro de tudo, calculando o delta da função. Delta b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá, quem é b? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, 1, vezes c, 6. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, vamos lá, quais são as raízes? Raiz 1, x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos b, menos 5, mais raiz de delta, mais quem é delta? 1. Mais raiz de 1, 1, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Menos com menos 5, 5. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Da mesma forma, achando x2, menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Isso vai dar o quê? Menos 5, menos 1 sobre 2. Encontrando? 2. Observe aqui, então, que as raízes dessa função, x ao quadrado menos 5x mais 6, são duas. 3 e 2. Toda função quadrática tem raiz? Não. Vimos que se o delta for menor que zero, a raiz é um número complexo. Então, nos domínios dos reais, nós não vamos encontrar raízes. Números complexos é algo que vamos estudar só lá na frente. Ok? Agora, observe o seguinte. Nós temos que função de 3, quanto é que vale? Nesse caso, 0, não é? Porque 3 é raiz. E função de 2... também 0, certo? Por quê? Porque 3 e 2 são as soluções dessa equação aqui. E essa equação é a função. Então temos que, aliás, essa parte aqui da equação é f de x. Então temos que dois elementos estão dando 0. O que isso significa sobre a função? O que é que se implica sobre a função? Implica que f não é injetora. Lembram bem do conceito de função injetora? Se eu tiver dois carinhas, 3, no caso aqui, 3 e 2, por exemplo, que possuem o mesmo valor de função, ou seja, se esses caras mandam flecha para o mesmo elemento do contra-domínio da função,
Em outras palavras, se esse cara tem a mesma imagem, então a função não pode ser injetora. Função injetora, cada valor que eu colocar aqui dentro do parênteses, tem que sair um resultado diferente desse lado. Observe que f de 3 é igual a 0 e f de 2 é igual a 0. Dois valores distintos dando o mesmo resultado. Isso implica que f não é injetora. Isso vale sempre? Sempre. Função quadrática não é injetora. Ok? Sempre vai haver dois valores que dão o mesmo valor da função. Então essa é a primeira aula. O que é importante saber sobre funções de segundo grau? Identificar uma, muito simples, e saber tirar as raízes dessa equação, dessa função, aliás. E para tirar a raiz da função, basta resolver uma equação do segundo grau, que podemos fazer facilmente utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Um detalhe importante que nós vimos é que a função do segundo grau não é injetora. No próximo vídeo vamos ver mais sobre gráficos de função do segundo grau. Como será? Lembram que do primeiro grau, uma função do tipo ax mais b, o gráfico era uma reta? E quando agora é ax ao quadrado mais bx mais c. Como é que é o gráfico desse tipo de função? Vamos descobrir. Então é isso, pessoal. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é João Marcos, ok? Até a próxima.